E aí, rapaziada, beleza? Como que vocês estão? Bom, mais um dia. Acredito que a câmera deve estar um pouco torta, pelo que eu tô vendo, mas vamos o que interessa. Como vocês podem ver, eu tô num ambiente um pouco diferente do normal. Mas eu tô ainda em recuperação também, então tanto faz isso, não é muito objetivo essa questão. Mesmo porque hoje eu quero falar de uma coisa relacionada ao integramento, a integridade da concepção visual e a simbologia de práticas eruditas em relação ao estímulo sensorial do campo energético do ser humano. Então, basicamente, galera, utilizando um outro termo de complexidade algorítmica, a gente tem uma diferença na interpretação cromossômica do ser vivo, né, biológico, que torna a nossa compreensão sobre as coisas um pouco mais difícil de controlar, vamos assim dizer. O algoritmo da máquina agora está a um nível que está surpreendentemente mais avançado do que era antigamente. E como vocês podem ver, existem diversos setores migrando para esse tipo de avanço, e coisa que eu já venho estudando há alguns anos, mas eu estou vendo isso ficar muito forte agora, exatamente no Brasil. Então, setorizações aí dentro do Brasil começaram agora, coisas que eu já estou vendo já faz uns 3 anos. E por práticas evidentes aí, toda essa coisa que vocês conhecem minha aí, da minha trajetória desde o começo, passaram totalmente despercebidas aos meus olhos por a negligência mesmo das ambas partes que me conduziram até um real momento. Então existe ali um jogo de business, né, envolvendo esse tipo de estudo, mesmo quando você fala principalmente de criptomoeda, né, porque criptomoeda é um negócio muito assim, só países extremamente corretos, né, que têm ideologias totalmente corretas, podem utilizar esse tipo de tecnologia. O que a gente passa de visão é que a gente é um país que só tem corrupto, só tem ladrão, e infelizmente a gente não consegue sair muito disso, né, porque a gente pessoas que têm baixa renda, principalmente, esse povo que não tem como ter uma palavra final sobre algo realmente assim, que tenha algum sentido lógico para o bem comum, o bem todo, né? Então o grande principal vilão dessa situação é a questão de não saber o jeito certo, né? Não, evidentemente, de compartilhar as coisas do modo certo. E analiso bem legal, uma análise bem legal. Eu sempre fui conduzido a essas coisas assim de, gente, se você falar muita palavra difícil, você é burguês, se você usa um determinado tipo de vocabulário para se expressar, você é ladrão. Coisas assim que hoje eu reflito um pouco sobre, não existe essa coisa. Às vezes você se dedica, você vê ali, você tenta moldar o seu caráter em cima de um tipo de personalidade que você se encaixa.
E para atingir esse tipo de personalidade, você precisa ter ali a forma de comunicação que é daquele tipo de personalidade. Então, o médico usa certos tipos de vocabulário, o advogado, certos tipos de vocabulário, o mecânico, certos tipos de vocabulário. Então, é uma coisa informativa, é uma divisão de informação. Acredito que no nível quântico, se a gente já criou isso artificialmente, né, criou isso, facilmente a gente pode interpretar que isso é realmente verídico, né? Porque aqui a gente está falando de um outro meio, um outro fluxo de tratamento de dados, né? Uma outra concepção da realidade, mais segura, mais bem administrada. Então você tem que prestar atenção, gente, que a gente está em uma fase de mudança muito grande dentro da era da informação. Se já não passamos isso, porque a gente sempre recebe umas informações meio atrasadas aqui onde a gente está, então não é muito confiante assim a gente falar, mas semana passada minha família acabou visitando a galera lá de fora do país e bate totalmente o caminho que eu estou seguindo, pelo que eu senti ali. Porque quando você não tem um contato ali com as pessoas, você vai naquela coisa da Bíblia, né? O Antigo Testamento. Então você só fica de olho nas pessoas para ver a mudança de comportamento delas diante da sua pessoa. Então eu sempre fui bombardeado por essa galera, e não é diferente ainda. E é sempre pelas costas. Por quê? Porque não tem como você falar mal de Deus. Vocês entendem uma concepção assim? Os Estados Unidos é a potência mundial. Todas essas galera dos Estados Unidos. Não tem como você falar para eles que eles perderam alguma coisa, não tem como você falar nada de negativo para eles, porque é como se você estivesse xingando Deus. E quando você xinga Deus, geralmente você é castigado ou acontece alguma coisa com você. Então começa por aí. A gente tem que ter a ciência, né, a concepção de entender o que é a verdade, mano. Um país que, mano, é potência em tudo quanto é tipo de coisa, armamento, enfim, educação, enfim. Eu falo armamento porque assim, é um país que ele pode se defender de qualquer outro, entende? Não tem essa. Em interesses geopolíticos, territoriais, é assim que os caras decidem as coisas. É pelo poder de fogo do país. Então, se você não me respeitar, eu vou te atacar. É assim. Então, para vocês entenderem que esse tipo de visão lida com o bem comum entre todos, não entre de um indivíduo principal ou de um núcleo isolado ali de pessoas, entende? É o todo, que é o país todo que vai estar em risco, a economia toda do país que vai estar em risco, a cultura do país toda vai estar em risco, a segurança do país toda vai estar em risco. Vocês entendem? Eu já venho desenvolvendo um protótipo que eu achei na Theme Forest, que é uma marketplace gigante, que tem um monte de aplicativo, um monte de código pronto, que é mais usado assim lá na parte ali da Alemanha, da França, do Canadá. Aqui não chega muito bem essas coisas, mas em princípio de codificação pronta, Script é o melhor site que existe. Eu peguei e comprei esse plugin há uns 4 meses atrás. Aí eu criei um projeto que chama Galileu. É bem interessante, porque a adaptação dos algoritmos agora está sendo compatível com o Galileu. Antes não era.
assim, eu não via nada de funcional no Galileu. Agora provavelmente quando eu começar a usar ele vai funcionar. Por quê? Porque eu já bati em uma coisa que é de alta nível lá em cima, tipo, chutei lá em cima dos melhores. Então é difícil, demora um pouco mesmo essa progressão e é difícil eu tenho essa dificuldade de você pegar e conseguir acompanhar aquela coisa, porque ela tá muito no alto, então você meio que fala, caralho, como é que eu alcanço esses caras, mano? É muito difícil. A não ser que você tenha um convívio com essa galera, é difícil você projetar isso no seu cotidiano. Fala na matéria orgânica aqui, do seu biológico. Isso te dá uma certa interferência. E eu não sei porquê, eu não sou muito bom nessas coisas de digital, sabe? Conseguir criar um vínculo muito forte com o digital, assim, a certo ponto de... Bem que eu joguei a minha vida toda eu passei jogando LOL. Mas hoje eu fico um pouco cansado, porque, sabe, é uma coisa que cansa, mano. Cansa ficar olhando pra tela do computador, do notebook, é entediante às vezes. Você fala, cara, a coisa que antes era viciante pra mim. Eu, cara, adorava isso. Assim, adorava mesmo. Pode ser também alguma coisa relacionada aos doces que eu tomei, porque eu tomei alguns doces, algumas coisas assim. Coisa que talvez não dê tanto a longo prazo assim, curto prazo talvez, se deixar um pouco mais. Foram experiências visualmente muito interessantes. Porque isso explica, o LSD ele explica muita coisa assim, relacionada ao seu campo de visão, a como funciona o seu sistema, todo o seu sistema, mano. O LSD ele mexe com tudo em você, tudo. É uma coisa muito estranha, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito arriscada. Tanto que o último LSD que eu tomei eu fiquei muito... levou muito meu batimento cardíaco, mas fora isso, ficou naquele estado. Cara, eu entrei num transe. Eu falei, mano, cê é louco. Eram uns transes assim, muito de umas ideias muito loucas, de regeneração celular, enfim, eu falei, cara, olha que loucura isso é muito legal. Porque é tudo a ver com o que eu estou estudando, talvez foi uma boa eu ter tomado isso, porque ele abre algum tipo de porta, assim, que você fala, pô, isso daqui eu devia seguir, porque isso aqui é legal. Foge da concepção de quase todo mundo, né, gente? Todo mundo vai ver uma coisa dessa. É tipo vocês pegarem uma lagartixa, colocarem ela dentro de um becker, ir lá cortar o rabo dela e ficar olhando o rabo para ver como é que ele cresce. E dê uma olhada depois, galera. Eu fiz a Galileu. A Galileu é um sistema de aprimoramento de texto, aprimoramento de imagem, de áudio. Então ela usa ali a API do chat GPT, o GPT-5, para criar os textos, as descrições, as tags. Então tudo isso às vezes para um copywriter, para uma pessoa que trabalha com mídia e quer pegar ali o insight, os melhores títulos, as melhores imagens, tem uma tabela de imagem ali separada pelo tipo de imagem. Então se quer uma imagem que é feita para óleo, uma imagem que é feita em 3D, uma imagem que é feita em realismo, enfim, vários modos tem disponível lá, vocês podem acessar. Os planos são bem mais em conta aí que o ChatGPT, se eu não me engano, é um plano mais barato, tá R$12. Eu posso colocar lá para vocês ainda, acredito que isso eu nem mexi, mas
Também é interessante, né, galera, fazer o free trial dessa ferramenta, mas como eu falei, é uma ferramenta que, querendo ou não, é uma coisa muito assim, pra cá, por isso que eu falo, quando você não tem o núcleo, né, o núcleo de pessoas ele voltado para aquele tipo de nova concepção, de nova projeção, não funciona. Então, infelizmente, você fica preso num sistema que não é biologicamente fértil. Então, você não vai ter nada ali crescendo seu e nada vai funcionar tanto para você economicamente quanto para sua vida e como geral. Porque vamos falar, gente, hoje sem dinheiro a gente não faz nada, a gente não come, a gente não vive bem. E infelizmente o que eu acho ruim no país é que os órgãos públicos, em vez de facilitar as coisas, eles atrapalham as coisas, dificultam as coisas. O que é para ser muito fácil é difícil, entende, gente? É custoso, você tem que trabalhar, você tem que se matar, você tem que ter diploma. Gente, vocês têm que entender uma coisa, que médico não nasce com diploma, gente, assim, não tem essa, sabe? Vocês têm que entender que a gente vive aí num sistema que para chegar nesse nível de fiscalização, de você saber ali o cromossomo, toda essa coisa da biologia, né, da árvore genealógica daquela pessoa, e saber que ela não é um Zé Ninguém, ou é uma pessoa que, porra, saiu do nada, é muito complicado. Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.